Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje vou falar sobre um assunto delicado, um assunto que nos aflige, um assunto que assola toda a humanidade, ou pelo menos parte importante dela, independente de nacionalidade. É uma aflição que corrói nossas mentes e corações de grande parte de nós, que é o inconformismo. Sobretudo, assola ou diz respeito aos menos favorecidos, mas não necessariamente só as pessoas menos favorecidas do ponto de vista de poder aquisitivo, de economia ou até de saúde. E isso se resume em uma frase que é comum nós ouvirmos, não necessariamente com essas palavras, mas a grande questão é que alguns colocam: por que Deus deu tantas coisas para alguns e nada para outros? Só que isso não procede. Na realidade, se a gente for analisar do ponto de vista global, universal, no sentido amplo, geral e restrito da palavra, invariavelmente, grande parte de nós, se não todos nós, recebemos tudo que Deus tem para nos oferecer, e não é pouco. Ele nos ofereceu a vida, as oportunidades, as escolhas, a liberdade de expressão. Lógico que não estamos falando de política, vamos esquecer aí as diferenças e as restrições impostas pelas ditaduras mundo afora e durante todo o transcorrer da história. Mas até isso, às vezes as pessoas, nações, vivem subjugadas por tiranos, mas por escolha própria, por comodismo, por medo, por covardia. Mas esse não é o assunto de hoje. Se dependesse só de Deus, todos nós teríamos liberdade plena. O livre-arbítrio que está previsto, inclusive, está citado na Bíblia. Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu saúde, nos deu um planeta maravilhoso, o ar para respirar, as estrelas, o universo inteiro para contemplarmos e explorarmos. Mas alguns de nós conseguimos conquistar mais coisa que os outros, ter mais saúde. E é pura e simplesmente em função do livre-arbítrio, da escolha. Alguns de nós escolhemos ter uma vida equilibrada, não ter vícios, nem de cigarro, nem de bebida, nem de drogas, nem de coisa alguma, dormir bem, ser amável com si próprio e com os outros, com a vida e com todo mais, ser compreensivo, ser tolerante, distribuir gentileza, distribuir amor, fazer o bem, ser solidário, e tudo isso nos retorna de forma ampla, até dobrada no mínimo. As pessoas que fazem tudo, ou se esforçam pelo menos para fazer tudo da melhor forma possível, corretamente, seguindo esses preceitos, esses princípios que eu acabei de citar, via de regra se dão bem. E, por extensão, aquelas que estudam, trabalham, se dedicam a uma carreira profissional, não têm preguiça, não têm tempo de parar na janela nem para ficar observando os outros, falando mal dos outros, invejando as posses e as vidas alheias. Essas pessoas, com certeza, em algum momento da vida, serão agraciadas muitas bênçãos, muitas graças, e tudo isso vai, inclusive, se materializar no sentido físico da palavra. Essas pessoas vão ter melhor qualidade de vida, mais conforto em suas vidas, vão conquistar mais respeito da sociedade, muitos vão conquistar fama, sucesso, dinheiro, tudo o que se espera. Mas tudo isso depende, obviamente, do esforço e das escolhas acertadas de cada um de nós. Não vem
não é como o maná, também citado na Bíblia, não cai do céu essas coisas, não vem de mão beijada para ninguém. Aliás, também é muito comum sabermos de histórias de filhinhos de papai, cujos pais se esforçaram bastante, seguiram essas regras, esses preceitos que eu acabei de citar, mas se descuidaram de dar uma boa educação para os filhos, só deram bens materiais, não deram nenhum outro tipo de valor de forma abundante e de forma firme, de colocar limites e coisa e tal, ensinar a importância do trabalho, do respeito ao próximo, da humildade, e principalmente respeitar as próprias origens, humildes, se não a própria, mas dos seus antepassados. Invariavelmente, também essas pessoas que, teoricamente, nasceram em berços de ouro, acabam por perder tudo, justamente porque não seguiram a cartilha das boas escolhas, digamos assim, para resumir numa única frase. Então, para aquelas pessoas que acham que Deus dá tudo para alguns e nada para os outros, eu lamento dizer, mas elas estão equivocadas. Deus já nos presenteou com muita coisa, mais do que nós merecemos, que é a saúde, o dom da vida, a inteligência, a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, e o resto é conosco, simples assim. Então, não adianta ser revoltado, ser invejoso, ser insatisfeito, ser inconformado, se deprimir, ficar triste. É melhor fazer igual as pessoas que conquistaram alguma coisa na vida sempre fizeram. Arregaçar as mangas, trabalhar, respeitar a própria origem, respeitar aos outros, respeitar o bem alheio, a propriedade alheia, não ter inveja de ninguém, muito pelo contrário. Ficar feliz com as conquistas alheias, porque outros ficarão felizes com as suas conquistas quando elas acontecerem. E isso é um ciclo virtuoso, diferentemente do ciclo vicioso que é a pessoa se prostrar, se deprimir, invejar os outros. E, aliás, como eu já disse em outros vídeos aqui, no final das contas, a criminalidade ela se baseia principalmente nisso, na comodidade. A pessoa não corre atrás de nada, mas passa a vida invejando o que é alheio. Até que um dia ela acha que é justo, que é certo, que é correto se apropriar do bem alheio. E muitos vão além, acham que vão conquistar o bem alheio, custe o que custar. Aí são aquelas pessoas que cometem latrocínio, que matam para roubar. Tudo porque não foram orientadas ou se foram pelos pais, pelos responsáveis, dentro do seu seio familiar, não acataram isso, não tiveram humildade, não tiveram a presença divina, a presença de espírito para aceitar essas verdades que são incontestáveis e também fazem parte do bem divino, das bênçãos divinas que Deus derramou e continua derramando sobre nós todos. Tá bom? É isso. Então, chega de inconformismo, vamos trabalhar, vamos lutar, correr atrás dos nossos interesses, dos nossos ideais, que devem estar sempre pautados em servir aos outros. Eu tenho uma frase de minha própria autoria que diz o seguinte: a vida só tem sentido quando podemos servir aos outros. Simples assim. A partir do momento que servimos aos demais com o melhor de nós, dentro das nossas limitações, consequentemente seremos dignos de bênçãos de Deus, do universo e de todas as forças positivas que habitam o universo. Tá bom? É isso, meus queridos, minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha. Inscreva-se, por favor, no meu canal. Não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Saúde, felicidade, sucesso, paz e tudo bom, de bom para você. Um grande abraço, um grande beijo. Tchau. Até mais.